Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Com você? Ótimo, tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Você vai apresentar? Sim, vou sim. Ah, perfeito. Acredito que seja o primeiro trabalho. Oi, desculpa. Acredito que seja o primeiro trabalho. Ah, então tá. Tá bom, tranquilo. Perfeito. Eu vou coordenar a sessão e vou apresentar também um artigo, né? Uhum. Mas eu vou apresentar por último. Eu acho que vai ser melhor assim. Patrícia, como vai? Tudo bem? Olá, professor do Sam, tudo bem, e o senhor? Ótimo, graças a Deus, tudo bem. Que bom, que ótimo. É, Quem vai te assessorar nessa sessão é o Diego, que daqui a pouquinho ele tá entrando, tá bom, bem tranquilo. tá bom? Mas eu sou assessora da área, eu tô monitorando as salas. Ah, então tá, beleza. Tá bom? Prazer te conhecer pelos online, né? Eu também, não é só o nome, né? É uma carinha no nome do e-mail. É Bem-vindo, verdade. professor Marcos, também. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Eu já Tá volto. bom, Tá bom? Excelente pode sessão. deixar. Tá bom, tranquilo. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem. Nós temos 4 artigos nessa sessão. Deixa eu ver. O seu artigo é qual mesmo? O meu é, deixa eu pegar aqui que o nome é grande. Inovação em negócio de impacto socioambiental, uma revisão Isso. sistemática e proposição de um frame. Perfeito. Tá ótimo. Aí eu vou deixar, como eu estava comentando, eu vou deixar o meu por último, né? Na verdade, meu orientado, o Gustavo, né, que fez, e aí eu apresento, né, aí nós temos dois outros artigos, que é o de estratégia de shore power e Uhum. sustentabilidade, e, deixa eu ver aqui, a difícil conciliação entre questões climáticas e desenvolvimento tecnológico. Muito bem. Então, eu não me lembro de ter visto a ordem desses artigos, né? Mas isso aí, na medida, vamos conversando aí com o pessoal que vai chegar. Ou O meu tu foi, viu a ordem em algum lugar aí? quando eu cliquei aqui nos artigos da sessão, eles apareceram em ordem. Ah, Eu não é? sei se é a ordem de apresentação. Eu sei que Não o sei último também. tem o meu como primeiro e o último é a difícil conciliação entre questões climáticas e o desenvolvimento tecnológico. Mas eu acho que vou deixar o meu como último, né? Como eu estou mediando a sessão, né? Vamos ver. Uhum. Águida, oi, tudo bem? Boa tarde. Ou noite, né? Boa tarde, é quase boa noite. É verdade. Águida, você vai apresentar o artigo? É, vou também. Tenho, Ah, também. o Thiago, que é o coautor, está entrando na sala também, que a gente vai dividir a apresentação. Ah, beleza, ótimo. Boa Tá tarde, bom. Oi, Thiago, tudo Tá bem? Boa aí, acabou de tarde. entrar. tudo bom? Qual é o artigo, por gentileza? É o Shore Power? Não, Não, é Ah, é a difícil difícil isso, conciliação. conciliação. É esse? perfeito. Ah, Isso. Sim, então sim. tá. Tá bom, beleza. Deixa eu só abrir a câmera. Eu vou Eu habilitar a vou. câmera. Oi, desculpa, pode falar. Não, eu habilitei a câmera, tô vendo aqui, mas como a internet está um pouco oscilando aqui em casa hoje, talvez eu feche a câmera em algum momento. Não, bem tranquilo, não tem problema. Eu estava só comentando que como também eu tenho um artigo, mas eu estou mediando a sessão, né, então eu vou deixar a minha apresentação por último, né, que eu acho que é mais tranquilo assim, em termos de organização, né? Tá. Ótimo. Perfeito. Então, falta só um autor, que é do artigo Shore Power. Mas como falta 5 minutos ainda, né, então vamos esperar então uns minutinhos. Eu já posso me apresentar para vocês, né? Então, eu sou professor da Fevale, do Rio do Sul, Novo Hamburgo, né? Meu nome é Duchan Schreiber. Tem tem um acento que falta em cima do S do meu primeiro nome, né? Que na verdade não existia em português esse acento, né? Teria que ser importado, né?
E aí ele faz com que esse S, né, se leia como SH, né? Então, é como se fosse Duchamp, né? Muito bem. Qual a Por- origem do chá? Eu sou tcheco. Tcheco? Minha Hum. família é tcheca também. Ah, a ty mluvíš česky? Aham. Não, não. Não, 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 não Não fala. falo. Não falo, não Então falo. tá. Nem entendo. Ah, então tá, beleza. Ótimo. E tem nacionalidade ou requisitou a nacionalidade? Pode ter a dupla nacionalidade, né? Eu sei que Aham. o consulado, né, tá, é que eu fui cônsul honorário há alguns anos, né, mas aí não tive mais tempo, né, mas eu sei que estava um movimento aí de pegar os descendentes tchecos aqui no Brasil e fazer encaminhamento de dupla nacionalidade, né, então aí, Aham. de repente, né, pode ser interessante, né, no Posso mínimo tentar. no mínimo para viajar para a Europa é bom, porque aí tu troca passaporte e não precisa entrar na fila, né? Aham. Vai direto lá no eletrônico, né? Sim. Muito Só tem bem. que correr atrás da documentação. Ah, sim, isso sim. Aí tem que entrar no mínimo lá no site do consulado, lá tá bem explicadinho, né? Aí tem que buscar a documentação e fazer o encaminhamento, né? Diego, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, professor. Ótimo. Diego, você é autor do artigo sobre Shore Power? Não, professor, eu sou o líder da sessão. Ah, tá, perfeito, muito bem, tá certo. Eu vou mediar, né? Então, tamo junto, né? Na missão, então. Isso, professor. Legal, ótimo, perfeito. Na verdade, nós estamos ainda esperando o autor de um dos artigos, que é aquele artigo sobre Shore Power, né? Porque os demais autores estão presentes, que é a professora Águeda e Tiago, né? Eles vão apresentar um artigo, Marcos outro, eu vou deixar o meu por último, e aí nós temos esse quarto artigo que ainda está faltando aí o autor, né? Mas vamos esperar então mais 2 minutinhos, que no meu computador ainda falta 2 minutos para 6 horas, né? Então, só para a gente confirmar, qual que vai ser a ordem da apresentação? A ordem, eu vou pedir para o Marcos apresentar primeiro, depois eu vou pedir para o artigo de vocês ser apresentado na sequência, né? E o artigo Shore Power seria o terceiro, né? Se efetivamente o pessoal aparecer. E aí seria o quarto autor, né? A apresentar, né? O quarto apresentador. Mas vamos ver, né? Se ficarmos em quatro, a minha sugestão vai ser limitar o tempo de apresentação para uns 15 minutos, né? E eu vou, claro, né, fazer alguns comentários em relação a cada um dos artigos, mas brevemente, né? Se ficarmos em três, aí vai ser um pouco mais flexível, né, em termos de tempo, né, seja para comentários, seja para apresentação, né, mas vamos esperar, tem mais 1 minuto, pelo horário do computador aqui, né. E, claro, né, e a qualquer tempo o autor desse artigo, né, que falta, ele pode ingressar também na sessão, né, nada impede, né, e aí encaixamos, né. Mas eu pretendo começar no horário, né, então, assim, chegou 18 horas, muito bem, chegou o Anderson. Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa Ótimo. tarde. Anderson, você é o autor do artigo sobre Shore Power? Exatamente. Ah, beleza. Então tá. Então já está completo o quórum aqui da, da sessão, né? Eu vou, então, quero dar inicialmente boas-vindas a todos e todas, né? Em nome da USP, da SEMEAD, né? Do evento. Meu nome é Duchan Schreiber, eu sou professor que foi convidado para mediar essa sessão. Eu sou professor da Universidade Fevale, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. E eu fiz uma
sequência de apresentações, que é primeiro vai apresentar o Marcos, depois a professora Águeda e Tiago, e por último, então vai ser você, Anderson. E por último, não, o terceiro você, Anderson, e o último você eu, certo? Ok? Tranquilo? Então, Marcos, pode, por gentileza, fazer o compartilhamento da tua apresentação e iniciar? Perfeito. Posso sim, professor. Muito obrigado pela palavra. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês enxergam minha tela? Beleza, enxergamos. Só colocar no modo aquele de apresentação. Isso, beleza. Muito bom. Vocês estão enxergando em modo apresentação, certo? Sim, sim, Tá. certinho. Não está aparecendo para vocês nada dessa do Zoom, né? A câmera de vocês e nem as anotações em cima. Não, tá Só a tranquilo, apresentação. tá beleza. Tá Pode bom. iniciar a tua apresentação. Perfeito. Boa noite, pessoal. Um prazer. Eu sou o Marcos, sou mestrando em administração pela Uninove e vou apresentar aqui para vocês hoje o projeto faz parte do meu projeto de dissertação, que é o primeiro estudo, né, do meu projeto de dissertação, que é inovação e negócio de impacto socioambiental, uma revisão sistemática e proposição de framework. Basicamente, nas primeiras décadas, né, do século XXI, elas estão sendo marcadas por problemas sociais e ambientais muito complexos, que eles foram agravados principalmente após a pandemia de Covid-19, e essa mudança de paradigma veio atrelada a uma série de questionamentos ao sistema vigente, né, a como a gente leva a economia, como a gente faz negócios, e a forma também como são conduzidas as relações comerciais no nosso mundo. A partir disso, os empreendimentos de impacto socioambiental, eles emergem como opções viáveis para se gerar valor social e ambiental, ao mesmo tempo que são obtidos resultados financeiros, né? Sem descartar essa parte dos resultados financeiros. Basicamente, só que assim, apesar de ser uma solução viável para se enfrentar esses problemas que nós estamos enfrentando, principalmente nas relações comerciais, a operação e desenvolvimento de negócios de impacto, elas têm uma série de desafios, como, por exemplo, o poder aquisitivo dos clientes, na maioria das vezes, é mais limitado, vulnerabilidade socioeconômica dos clientes, na maioria das vezes, dificuldade de inserção nas cadeias de valor de grandes empresas e governo, principalmente pelo fato de alguns produtos ou serviços não serem escaláveis a ponto de poder entrar em cadeias de valor de grandes empresas. Muitas das vezes são negócios de impacto, principalmente ambiental, que querem produzir um produto, mas eles não podem literalmente devastar uma mata para fazer uma produção em escala. Eles têm que esperar o produto se regenerar, a floresta se regenerar, para poder fazer essa coleta de maneira sustentável. Aí isso leva a uma baixa escala, colaboração limitada. Existe uma colaboração limitada entre o primeiro, segundo e terceiro setor, e tem um ponto muito importante também, que são ferramentas pouco eficientes para se avaliar e monitorar o impacto social, não só social, mas também ambiental dessas empresas. É muito difícil você mensurar o impacto positivo que uma empresa gerou, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. É, Atrelado a essa questão dos negócios de impacto socioambiental e dessas dificuldades, surge a inovação, que a inovação ela é reconhecidamente importante para a competitividade não só dos negócios de impacto, mas também desses negócios podemos dizer que são a chave para um desenvolvimento mais sustentável. Então, se a inovação já é importante para negócios tradicionais, imagine para esses negócios que já sofrem esses grandes desafios, né? E como pergunta desse artigo, a ideia dele era entender como se caracteriza a inovação no contexto dos negócios de impacto socioambiental. E, a partir disso,
nós vamos trabalhar numa revisão sistemática de literatura, com base no que existe hoje de, de artigos publicados, para poder propor um framework. E o objetivo do trabalho é desenvolver um framework teórico que permita caracterizar as principais dimensões da inovação no ambiente de negócio de impacto, com base na literatura científica, como foi falado. E aqui os principais impactos nos ODS é o ODS 8, que é emprego digno e crescimento econômico, e o ODS número 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Bom, agora começando um pouco com a metodologia, o trabalho ele foi baseado através do, do artigo de Pollock e Berger, e tem uma sequência de passos, né, que é seguido através desse artigo, e o primeiro passo para se desenvolver uma revisão sistemática da literatura é o desenvolvimento de um objetivo através da metodologia PICO, que não é muito utilizada para pesquisas em administração, mas a gente optou por seguir, mantendo o passo a passo para manter um direcionamento mais fechado com a metodologia que nós escolhemos como base para o nosso trabalho e para o nosso artigo seminal. O primeiro ponto seria o paciente, né, que é negócio de impacto socioambiental, em função da lacuna identificada na compreensão da inovação nesse contexto. A intervenção é justamente a caracterização da inovação por meio da identificação de dimensões, atributos e elementos associados. O C de comparação não é aplicável, dado o caráter exploratório da pesquisa, e o resultado esperado, no caso, é estruturar e compreender as características da inovação no contexto de negócio de impacto socioambiental, oferecendo subsídios para sua caracterização, análise e possível aprimoramento. Bom, a partir desse objetivo, começou-se uma busca em bases de artigos, levando em consideração principalmente Scopus, onde buscou-se artigos com base nessas palavras-chave. Então, foi basicamente a junção entre inovação e negócios de impacto social, negócios de impacto socioambiental, negócio de impacto ambiental. Então, foi feita uma série de palavras-chave ali para tentar extrair da Scopus o máximo de artigos possível em relação a esse tema. A partir disso, utilizamos a metodologia Prisma para entender a quantidade de artigos que foram captados no início e quantos ficaram no final para serem estudados. Nessa primeira etapa de referências identificadas nas bases, foram encontrados 2.156 artigos, e aí nós começamos os filtros, né? Artigos removidos por não estarem dentro do período determinado, marcado pela publicação dos ODS. Então, foi desde, se eu não me engano, foi desde 2015 até 2025, então foi um filtro de 10 anos. Então, limitados à data de 2015 a 2025, ficaram 1.619. Depois disso, tiveram artigos removidos por não serem da área de interesse ou por serem de idiomas de difícil acesso, ou seja, que não fossem inglês e português. Então, foram removidos 1.378 e sobraram 241. E aí, limitados por artigos em versão final, área de administração, publicados em inglês ou português. Depois, artigos removidos por não terem aderência ao contexto estudado. Então, depois que nós pegamos esses 241 artigos, foi feita uma triagem através da leitura de título e resumo de todos os artigos. Foram lidos o título, resumo e feita uma filtragem ali para entender quais daqueles artigos tinham a ver com o objetivo que estavam buscando se alcançar com a pesquisa. Então, sobraram, nesse ponto, 63 artigos. Logo depois, foram removidos alguns artigos por não ter conseguido acessar a versão completa, eles não estavam disponíveis de maneira gratuita em nenhuma dos pontos de busca, e aí
sobraram 40 artigos para avaliação detalhada, ou seja, a leitura do texto completo. Foram 2 artigos removidos por não auxiliarem no atingimento do objetivo da pesquisa. Depois da leitura completa, percebeu-se que esses 2 não faziam sentido para o contexto, e no final foram incluídos 38 artigos para análise. A partir desse ponto, a partir da leitura deles, percebeu-se que nós tínhamos 2 tipos de artigos diferentes dentro desse contexto de inovação e negócio de impacto socioambiental. Alguns deles eram focados em explorar a teoria sobre inovação e negócio de impacto, e outros eram focados em explorar algum caso prático, ou seja, eram artigos empíricos falando sobre algum caso específico de negócio de impacto socioambiental. A partir dessa divisão, estratificação desses artigos, chegamos à seguinte distribuição. Então, artigos de cunho teórico foram 25, que eles foram utilizados para dar suporte ao desenvolvimento do framework, e artigos de cunho empírico, eles foram utilizados para realmente caracterizar a inovação. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os 25, utilizamos para desenvolver um framework e entender quais são as principais dimensões da inovação dentro do contexto de negócio de impacto socioambiental, desenvolvemos um framework, depois pegamos esses 13 artigos empíricos e avaliamos segundo o framework desenvolvido. Depois que foram rastreados esses 25 artigos de cunho teórico, nós percebemos que a inovação em negócios de impacto, ela era multidimensional. Você tinha diversos, você não pode, não, a gente não conseguia pegar e dizer que inovação nesse contexto é isso. Nós descobrimos, de acordo com os artigos estudados, que existem diversas dimensões para o mesmo conceito. Então, por exemplo, Moraes da Silva e Segato falavam sobre o foco da inovação, sobre o foco ser mais voltado para o ambiental, para o social. Então, esses 2 artigos falavam sobre isso. Tem artigos que falam sobre o tipo de inovação, se era inovação de processo, inovação de produto, inovação organizacional. Esse artigo já falava um pouco mais dos envolvidos, de Hassanto e Kimar e Michaelides. Falava um pouco mais dos envolvidos, se eram pessoas internas da empresa, se era trabalhado com parcerias externas. Então, nós descobrimos que dentro do conceito de inovação, existem diversas dimensões que precisam ser analisadas de maneira separada. E a partir disso, a partir desse achado, dessas dimensões da inovação, eu, como engenheiro de formação, de graduação, fiz logo um paralelo muito. Foi meio que automático, porque era algo que é algo que eu utilizo ainda muito até hoje, no mercado de trabalho, que é uma metodologia que é muito utilizada na parte de processos para definir planos de ação, que é o 5W2H. Então, a partir dessas dimensões que foram é, é, analisadas da inovação, a gente pegou o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão muito utilizada para desenvolver planos de ação, e elaborou uma espécie de 5W2H da inovação INIS, separando as principais dimensões da inovação dentro desses quadrantes, né, dessas perguntas principais. Então, a gente colocou ali o foco como sendo o quê? O que é? A inovação é focada no quê? E aí seria o foco da inovação. Quem, ou seja, quem executa seriam os afetados, quem é afetado pela inovação e os envolvidos, quem está envolvido naquela inovação. A origem da inovação, ela parte da pergunta onde, como já vai ser relacionado com o tipo, porque já seria com propósito, quanto à fase da inovação e quando seria o momento. E aí eu vou explicar um pouco mais aprofundadamente cada um desses critérios um pouco mais à frente. A partir disso, foi elaborado aqui um mapa, né,
e do framework, onde o foco, você pode ter o foco social ou um foco ambiental. Os afetados podem ser os colaboradores internos da empresa ou os clientes externos ou a sociedade. Envolvidos podem ser os colaboradores internos ou podem ser parcerias externas. O tipo de inovação pode ser de processo, produto ou serviço, organizacional. A origem, ela pode ser endógena, partindo do próprio empreendedor, ou pode ser exógena, vindo de uma pressão de mercado. Propósito da inovação pode ser desenvolvimento sustentável, inclusão, equidade, garantia dos direitos. Cada um desses pilares do framework, ele foi baseado em um dos artigos que fala sobre a teoria da inovação em negócios de impacto socioambiental, que foi aquele outro slide que eu mostrei anteriormente. A partir disso, a partir desse desenvolvimento desse framework que chama 5W2H da inovação em NIS, nós separamos os 13 artigos que eram voltados, que eram de cunho empírico, que eram de cunho prático, né, que falavam de casos práticos, né, de negócios de impacto socioambiental, e nós analisamos para entender se existia algum padrão específico nesses negócios que estavam ali dispostos na literatura. E a primeira coisa que nós identificamos que os estudos disponíveis ali dentro daqueles 13, eles tinham uma predominância de casos voltados para negócios de impacto social, refletindo um maior desenvolvimento da literatura em relação aos NIS com foco social, conforme a amostra desse estudo. Outro ponto importante é em relação ao quem, né? Os afetados e envolvidos. Em relação à dimensão de afetados, a literatura apresenta que a maioria dos negócios de impacto socioambiental estão focados em aplicar a inovação para entregar valor às pessoas externas da empresa. Ou seja, quando a gente fala de pessoas externas à empresa, a gente está falando de clientes, a gente está falando de investidores, a gente está falando de uma inovação voltada para fora, o que concorda com o conceito de Moraes da Silva e Segato, que dizem que a inovação social busca mudar a realidade social de um contexto específico, tentando melhorar a qualidade de vida da população. Agora, em relação aos envolvidos, a maioria das inovações são executadas por agentes internos, demonstrando que os próprios NIS assumem o protagonismo na concepção e implantação das soluções propostas. Isso sugere que, em sua maioria, a inovação nos negócios de impacto socioambiental é proveniente de uma falha no mix de recursos disponíveis, o que, por sua vez, acaba por demandar uma grande capacidade de inovação, reforçando a importância dessa habilidade para este tipo de empreendimento, conforme já afirmado por outros autores aqui, como citado. Agora, já falando no tipo de inovação, a análise evidencia que a inovação de processo é a mais recorrente, indicando que os negócios de impacto socioambiental buscam prioritariamente transformar a forma como entregam valor, seja por meio de metodologias, modelos operacionais ou melhorias nas suas cadeias produtivas. As inovações organizacionais, que é aquela que muda de maneira integral a empresa, tanto o produto e serviço, como também o processo da empresa, a cultura. As inovações organizacionais também ocupam um espaço relevante, especialmente nas iniciativas que envolvem mudanças na governança, no modelo de negócio ou na cultura organizacional, reforçando a ideia de que a inovação em negócio de impacto socioambiental não se limita a produtos ou serviços diferenciados, mas envolve transformações estruturais nas empresas. Agora, em relação à origem da inovação, ela é, em sua maioria, exógena, demonstrando que, apesar de existirem diversos empreendedores sociais que desenvolvem negócios a partir de experiências próprias ou de terceiros, pessoas que viveram uma situação difícil e não querem que outras pessoas passem pela mesma coisa, a pressão mercadológica ou externa, seja mercadológica cliente ou
mercadológica, investidores, recurso, editais, ainda é a maior motivadora da inovação dentro do contexto de negócio de impacto. Então, apesar de existirem casos onde a inovação ela parte é, do empreendedor, porque o empreendedor tem uma visão, porque o empreendedor tem os seus valores definidos, na maioria das vezes, como apontado pela literatura, ela parte de maneira externa, né? São pressões externas, a necessidade de inovação nesse contexto. Em relação ao propósito dos empreendimentos estudados, cada um tem o seu foco, de acordo com o que foi teorizado por Mafra, podendo se destacar o de inclusão, que caracterizou 4 dos 13 projetos analisados, demonstrando que os negócios de impacto socioambiental tendem a utilizar a inovação para incluir ou reintegrar grupos, de certa forma, marginalizados. Em relação ao momento da inovação, e quando a gente fala de momento, a gente está falando se é uma inovação preventiva, para se antecipar um problema, corretiva, para trabalhar em um problema que já existe ou já está implantado, e tática são aquelas que que trabalha com os dois, tanto preventiva quanto corretiva. E durante o estudo percebeu-se que há uma predominância de inovações táticas, demonstrando que os empreendimentos de impacto socioambiental não estão apenas preocupados em corrigir problemas já existentes, mas também evitar novos desdobramentos deles, tornando a vida de pessoas e o meio ambiente um lugar melhor de forma permanente. Em relação à parte final, à análise final do trabalho, os resultados obtidos eles reforçam que a inovação nos negócios de impacto socioambiental ela é um fenômeno multidimensional, complexo e dinâmico, dependendo do negócio que está sendo analisado, do negócio que está sendo analisado, e que não se restringe apenas ao desenvolvimento de produtos, mas envolve transformações profundas em processos, modelos organizacionais, relações interorganizacionais e práticas de gestão. Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos aplicados que testem e aprofundem o framework aqui proposto em contextos reais de negócio de impacto, tanto no Brasil quanto em outros países. Essa questão das pesquisas futuras, uma parte do que foi proposto aqui é o estudo 2 da minha dissertação, que é algo que eu estou finalizando agora, que é justamente pegar o que foi analisado na literatura, só que ao invés de analisar negócios da literatura, de artigos, analisar negócios do dia a dia, negócios não reais, porque os dos artigos também são reais, mas assim, negócios no contexto local do Brasil, em que a gente consiga analisar e aprofundar o framework proposto. Então, a ideia é que se faça essas entrevistas, as entrevistas já foram feitas, e agora nós estamos analisando, fazendo as últimas análises do framework aplicado a esses negócios. E outra questão é investigações que explorem mais profundamente as relações entre inovação, escalabilidade, geração de impacto, bem como as tensões entre os objetivos sociais, ambientais e econômicos que permeiam a atuação dos NIS, que é um dos principais problemas existentes na operação de um negócio de impacto, né? Esse conflito entre os objetivos sociais, ambientais e econômicos. Gostaria de agradecer, além da plateia, a CAPES, o CNPq, que são financiadores da pesquisa, e a Uninove, que é a minha universidade que permitiu o desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigado a todos. Muito bem, parabéns, Marcos, pela apresentação, excelente. Vou te pedir a gentileza de parar de compartilhar, tá? Perfeito. Pronto. Isso, excelente.
Assim, em termos de sugestões para ti, eu gostei muito do artigo, eu li o artigo, tá? Eu teria poucas sugestões. Na verdade, a primeira sugestão seria, de repente, repensar o título, porque está lá a revisão teórica, da literatura, né? E também a proposição do framework. No meu entendimento, né, é muito mais proposição do framework do que revisão sistemática da literatura, tá? Porque para revisão sistemática da literatura, normalmente se espera todo aquele conjunto de análises, né, de países, citações, concitações, principais autores, né? E aí, na verdade, assim, obviamente, aí ficaria um artigo gigante, né? Então, realmente nem daria conta, né, para fazer aquilo, seria dois em um. Então, de repente, focar no título apenas a proposição do framework, e aí no texto vai ficar claro, né, compreensível, de que tu fizeste uma revisão, né, da literatura para poder embasar a construção do framework, bem tranquilo. E a segunda sugestão seria deixar mais claro de como foi feita a análise desses artigos, né? Se efetivamente foi feita a análise de conteúdo, análise que tipo de análise, né? Interpretativa, seguindo alguns autores, modelos de alguns autores específicos, tal. É que isso eu acho que de repente poderia agregar e aí viabilizaria, claro, a publicação aí num periódico para ti, tá? Mas excelente, parabéns, tá? Gostei muito do artigo, excelente mesmo, tá bom? Obrigado, Muito obrigado. bom. Vamos para o segundo artigo, então, da professora Águeda e do Tiago. Eu só vou pedir a gentileza de tentar ficar, assim, nos 15 minutos. Eu sei que todo mundo fica entusiasmado com a sua produção, né? E quer falar o máximo possível, né? Mas é que, senão, nós vamos passar do tempo, aí depois eu vou levar xingão aí do próprio Diego, que está aqui presente, aí, representando a SEMEAD, né? Aí não vai dar para ficar muito mais tempo, né? Então, vamos tentar ficar nos 15 minutinhos, tá bom? O Thiago vai. Boa noite a todos que estão aqui. O Thiago vai compartilhar a apresentação e enquanto ele Perfeito. coloca, eu vou adiantar os agradecimentos a vocês, né, ao SEMEAD, pela oportunidade que a gente está aqui, ao PPG CAPES, que é o programa de pós, ao PPG-AD, que é o programa de pós-graduação em administração da UF. Eu sou mestranda junto com o Tiago. O trabalho que a gente vai dividir aqui a apresentação, ele vai começar. Esse foi um ensaio teórico que surgiu de uma disciplina que a gente teve no mestrado. Então, vou deixar ele começar, Perfeito. depois eu dou sequência. Ah, então tá, perfeito. Ótimo, combinado. A apresentação tá aparecendo? Assim, ela tá aparecendo, tá pequenina. Eu nem sei te explicar. Assim, ela ficou um pouco menor, mas para mim tá tranquilo, tá? Não vamos fazer aqui adotar um preciosismo, né? Dá para enxergar bem tranquilo. Se tu quiser deixar, pode Vou deixar. fazer uma segunda tentativa. Acho que ela não é. Tá Vou fazer uma bom, segunda tentativa. tá bom. Foi? Não, não foi. Para mim não apareceu ainda. Hum. Mas de repente deixa como tá, bem tranquilo, tá? É que ela estava só ocupando um espaço um pouco menor do que a apresentação do Marcos, tá? Mas bem tranquilo, dá para enxergar, nem te estressa quanto isso. É, eu tô tendo uma dificuldade técnica. Você quer tentar, Você Aguida, quer que eu enquanto eu começo projeto? falando? Tá. Por favor, que eu tô tendo uma Não, tudo dificuldade bem. Eu acho que eu tô com técnica. ela. Mas se tu quiser, Thiago, tu Tranquilo. pode deixar como estava, né? Não tem problema. Oi, gente. Aham, eu não tô conseguindo recuperar também. Ah, Tá tá, entrando. entendi. Mas Ah, agora sim, agora tá beleza. adiantando, Agora tá ótimo. como Agora tá a ótimo. estava introduzindo, né? Nós somos a Águida, Isso, pode Sam iniciar. e Thiago Cofal. Nós somos alunos, né, do mestrado, programa de pós-graduação em administração da UF, a quem a gente agradece, bem como o SEMEAD.
Esse trabalho, ele é um produto, né, de um trabalho de uma disciplina que a gente teve em oportunidade no programa, uma cadeira de teorias organizacionais com o professor Cláudio Gurgel, que a gente também agradece e homenageia. Nesse trabalho, a gente precisava fazer algum tipo de ensaio teórico que trabalhasse as teorias organizacionais que a gente trabalhava na altura, e fomos provocados pelo professor de introduzir a temática do antropoceno, que é o tema não só da moda, mas do século XXI. E pode passar, Águida, por favor? A gente trabalhou principalmente com os autores Schumpeter e Toffler, que eu vou detalhar um pouco mais como eles entram no trabalho, mas que a gente destacou bastante na disciplina como os teóricos mais influentes, né, em termos de teorias organizacionais no tempo corrente. O objetivo do nosso trabalho foi estabelecer uma ligação entre as questões ambientais e climáticas e o desenvolvimento do capitalismo, pondo as teorias organizacionais que a gente tinha à nossa disposição no centro. E o desenvolvimento tecnológico, que é uma palavra-chave, né, no momento que a gente vive e está completamente relacionado ao desenvolvimento do capitalismo das sociedades humanas. Sobre o antropoceno, esse conceito ele fala de uma nova era geológica em que a ação humana é o fator preponderante que marca, né, um período geológico no planeta e todo o seu equilíbrio biofísico. É um conceito proposto por Crutzen e Stomer e cada vez mais aceito na academia. Pode passar, por favor, Águila? Esse conceito ele ganha uma preponderância considerando o que se chama de a grande aceleração, né, a partir dos anos 50, principalmente, em que se tem a escalada do desenvolvimento tecnológico e produtivo e das relações de consumo, e também, por obrigação, está relacionado ao maior consumo dos recursos do planeta. Não é uma característica delimitada desse período, é apenas uma intensificação, mas é um dado da relação da humanidade com o planeta Terra dos últimos 300 anos. E a gente resgata, né, esse ponto de que não existe uma separação estrita, né, além das nossas formações teórico-ideológicas, da humanidade com a natureza. Sendo necessário a gente pautar o quanto a gente ainda é coabitante, né, nesse planeta e como a gente também é submetido às leis naturais dele, né, bem como a gente a afeta. E por isso a necessidade de discutir novos parâmetros de produção e de consumo no planeta. O nosso referencial ele parte de um paradigma um pouco mais crítico, entendendo que o capitalismo ele vem como uma sequência de mudanças na organização socioeconômica da humanidade, principalmente a partir do iluminismo, tendo esse marco, né, da secularização do conhecimento, a superação de explicações místicas do mundo, mas que também estão associadas a um domínio, né, da natureza e a serviço de produções, de produção e da própria sociedade humana. E que isso constrói um ciclo de produção, consumo e produção de mais mercadorias, e isso passa pelo consumo dos recursos planetários. E a partir da década de 70, em que a gente tem a desestruturação de um equilíbrio econômico que
e social que a gente poderia destacar do período anterior, a gente tem a intensificação, né, da inovação tecnológica, a intensificação da produção e junto também a intensificação da poluição e do desgaste dos recursos naturais. Acerca desse período, a gente resgata. Pode passar, Agatha. A gente resgata as contribuições de Schumpeter e de Toffler. Schumpeter, que tem uma visão sistêmica da organização econômica, e que ele aponta, já na década de 50, que, que a economia funciona de uma forma circular e que tende ao equilíbrio, mas que esse equilíbrio ele não é benéfico para a estrutura do sistema, né? Isso é diferente de progresso. O progresso ocorre justamente quando se tem inovações disruptivas, quando novas combinações são postas, sendo então inovação um conceito-chave, a ponto dele dizer, né, que ou o capitalismo inova ou ele deixará de existir. E Toffler com uma visão mais interna da organização, em que ele desenha uma organização que precisa intensificar a sua flexibilidade, trocar a burocracia, né? O termo que ele propôs foi adocracia, aumentando a flexibilidade produtiva e a flexibilidade das relações de trabalho e das forças de produção para que a empresa pudesse sobreviver nesse universo. E nesse contexto, inovação e flexibilidade aparecem como palavras-chave para a gente entender como os recursos planetários estão sendo usados em prol do desenvolvimento nesse tempo corrente. E se coloca como um desafio para a gente, teoricamente, a gente pensar em sustentabilidade de fato. E a Águida vai seguir com a apresentação. Águida, você está mutada. Desculpa, gente, é que como eu estava aqui na apresentação, sumiu o botãozinho lá de habilitar o microfone. Então, como o Thiago começou, né, a gente tentou, a partir de todas as provocações que o antropoceno traz para a gente, de reflexão, inclusive, sobre as teorias e as práticas organizacionais, a gente começou a olhar algumas dessas teorias e a relação capitalismo e meio ambiente também a partir dessas provocações que o antropoceno nos faz. E aí, quais são as questões, né, que a gente está trazendo? Que o capitalismo hoje, diante do enfrentamento das crises climáticas e da escassez de recursos naturais, ele precisa ser estudado, analisado, entendido também sobre a perspectiva das ciências naturais e da Terra. Não dá para a gente manter o capitalismo como um objeto de estudo apenas das ciências sociais e econômicas. Por outro lado, também, as mudanças climáticas e toda essa transformação no meio ambiente, elas não podem ficar restritas às ciências naturais da Terra, porque elas também são consequências, né, de questões sociais, econômicas, políticas. A gente está vendo a COP30 e acontecendo em Belém, começou ontem, inclusive. Então, nenhuma dessas duas questões podem ficar desconexas, elas precisam ser vistas e tentar ser melhor compreendidas a partir de outras ciências também, de outras áreas de estudo. E até porque, apesar da tecnologia ser uma das possíveis soluções para vários problemas climáticos e ecológicos, ela também possui limites, né? Nem todas essas tecnologias elas se mostram satisfatórias ou resolutivas para a questão ambiental. Elas resolvem parte do problema, mas elas não dão conta de resolver tudo.
e ela também não consegue romper com essa lógica que o Schumpeter traz, essa lógica disruptiva de uma transformação mais estrutural do sistema. E o capitalismo continua tratando esses recursos naturais como mercadorias ou como itens de consumo para novas produções, né? De uma forma geral. Aí, a gente começa a chegar em contradições dentro dessa questão capitalismo e meio ambiente, né? E ecologia, assim. Por um lado, a gente tem os ecologistas, as iniciativas de produções sustentáveis, de reaproveitamento, de diminuição do resíduo, mas, por outro lado, a gente vê uma sociedade que é constantemente incentivada a consumir, mesmo que se consuma produtos mais sustentáveis, produtos verdes, mas ela continua na lógica do consumo. E aí, enquanto isso também, as classes dominantes, elas continuam acumulando riqueza e a biosfera, o nosso planeta, ele continua acumulando degradações e resíduos originários dessa lógica de produção e consumo. Né? Uma vez eu vi uma frase que eu achei o máximo, assim, que o planeta não tem lixeira, a gente não tem como tirar daqui e jogar, a gente vai fazer lixo espacial que uma hora ele pode voltar. Então, assim, e aí a contradição fundamental cai nessa tensão, né? Nesse conflito entre o crescimento econômico contínuo, que a economia precisa continuar produzindo, né? A gente precisa continuar crescendo, a lógica do capitalismo está aí, e um planeta finito com uma afinidade de recursos, que está ficando cada vez mais finito. E assim, hoje a gente vê essas questões muito mais à tona, mas quando que elas ganharam destaque? Quando elas começaram a ameaçar a crise dos custos do capital. Então, elas começaram a ser tratadas a partir do momento que isso ameaça o capitalismo, o sistema capitalista. E aí a gente começa a ver o próprio sistema questionando o seu modus operandi atual para isso. Começamos a ver, né? A gente colocou até entre aspas, o mito do consumo verde, que é uma tentativa de, assim, a Portilho, ela diz que isso é uma tentativa da gente, do consumidor, aliviar um pouco a consciência, tipo, eu posso continuar consumindo porque eu estou consumindo algo sustentável, mas eu continuo na lógica do consumo, incentivando a produção. E aí não traz uma reflexão acerca do consumo, sobre né, essa sociedade do consumo. E aí ela também defende que é necessária uma alteração estrutural para romper com essa lógica predatória de produção e consumo, e não apenas uma flexibilização dos meios de produção, ou dos produtos, ou dos processos. Aí, por ter a contradição, a gente acaba tendo uma conciliação muito difícil de interesses aí, né? Que essa é entre a lógica de acumulação do capital e os limites ecológicos. E aí é um pouco do que eu já falei, assim, a gente vê o sistema capitalista, ele vai buscando formas de se adaptar, de adaptar o seu modus operandi para ele continuar sobrevivendo como sistema capitalista, né? Então ele vai buscando alternativas, vai buscando caminhos de, de adaptação para ele continuar sobrevivendo. Só que essa sobrevivência ela continua de alguma forma sendo predatória dos recursos naturais. Um outro ponto que a gente trouxe também foi o Escobar, quando ele fala que essa lógica do capitalismo, principalmente o capitalismo globalizado que a gente tem hoje, com muitos fluxos de pessoas e de matérias-primas e de materiais, isso contribui um pouco para o esvaziamento do nosso entendimento de lugar, do nosso pertencimento, né? E tem um mundo muito virtual hoje. Você tem produtos virtuais, dinheiro virtual, a gente trabalha virtualmente, não conhece as pessoas, então isso acaba tirando um pouco a nossa consciência também, de ter um olhar mais cuidadoso com o ambiente, com o meio ambiente. Então, as teorias administrativas, né, elas ainda não são capazes de apresentar essas soluções para todos os problemas, porque elas também têm, enquanto teorias administrativas, elas também precisam dar conta de outros interesses das empresas e das indústrias e das economias.
a verdadeira mudança teria que ser por meio dessa superação dessa estrutura, a gente teria que repensar, se a humanidade, nós enquanto humanidade, a gente teria que se repensar enquanto um nó nessa rede da biodiversidade e não naquele paradoxo que o Thiago apontou lá, naquele, não é paradoxo, né? Naquele, agora me fugiu a palavra, mas não naquela tensão entre humano e natureza, né? A gente tem que se entender como um nó nessa rede da biodiversidade, tentar entender o uso sem necessariamente o consumo nesse sentido predatório, que gasta, mas que não consegue repor, não dá tempo do planeta se recuperar. E aí, assim, pensando uma nova forma da gente se mover no mundo diante de todas essas questões que o antropoceno nos provoca. Por fim, para tentar não estourar muito nosso tempo, a gente trouxe as considerações finais, que é um pouco do que a gente já disse, né? Essa limitação das teorias organizacionais diante de todas essas questões climáticas e de uso de recursos naturais que a gente está vendo aí, que inclusive estão sendo discutidas agora. A grande aceleração ela trouxe essa preocupação maior com esses limites. Aí a gente veio caminhando para conceitos de responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, chegamos no ESG agora, mas por outro lado a gente vê políticas climáticas que descumprem acordos, às vezes até tratados internacionais, né? Países falando aí, governantes de países dizendo que não estão nem aí, praticamente isso, tipo, que se dane o planeta, não é problema meu, não estarei aqui daqui a 100 anos, então não tenho que me preocupar com isso. Retrocessos importantes, né? Hã? Retrocessos importantes. Retrocessos importantes. E aí a gente também colocou a lógica do desenvolvimento, questionar essa lógica do desenvolvimento para uma ética da evolução. Aí, eu vou só um parênteses rapidinho, que é uma inquietação muito particular minha e que eu já dividi com o Tiago, assim, também por isso a gente chegou nesse trabalho. Essa palavra desenvolvimento, esse conceito que a gente tem hoje de desenvolvimento aliado à tecnologia, a construções humanas, sempre me incomodou muito. E eu falei, assim, por que que outros povos, outras comunidades não eram desenvolvidas assim? Né, o que está no cerne desse conceito? Até que eu me deparo com um livro de um escritor quilombola que ele faz uma questão, ele fala que é uma descolonização das palavras. E aí ele pega essa palavra desenvolvimento, ele fala, esse prefixo des, ele significa uma desconexão. Então ele traz esse questionamento, desenvolvimento, na verdade, é uma ausência de envolvimento. Na época a gente usou a palavra evolução, hoje eu acho que se a gente fosse fazer, talvez eu sugerisse a ética do envolvimento, né? Que a gente está mais envolvido com o espaço que a gente ocupa, com a nossa casa maior, que é esse planeta. E aí é onde a gente deixa, inclusive, também para as pesquisas futuras, para a gente aprender com essa, ter um olhar mais aberto, assim, uma escuta mais ativa para essas periferias, para essas comunidades, esses povos que estão nas periferias do sistema capitalista, que às vezes tem muito a ensinar para a gente. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que no Mato Grosso do Sul, os fazendeiros estão plantando água. Ou seja, eles pegaram tecnologias e conhecimentos dos povos locais, tradicionais, para recuperar áreas ambientais que estavam sendo degradadas e aí permitir o surgimento de novas nascentes, novos afluentes, para voltar a irrigar e eles não serem prejudicados nas suas lavouras, nas suas plantações, nos seus pastos. Então, fica aí também como uma sugestão nossa para pesquisas futuras, tentar trazer essas outras sabedorias, esses outros saberes para dentro desse campo dos estudos organizacionais e do antropoceno. Bem, é isso, desculpa, acabou que a gente se estendeu um pouco, mas obrigada, é isso. Tá ótimo, excelente. Parabéns pela apresentação, tá? Tanto a Águeda como o Thiago, parabéns, muito bom. Gostei muito do artigo de vocês também, fiz a leitura. E a sugestão para aperfeiçoar o artigo e viabilizar a submissão dele para publicação é um periódico, né?
seria, na realidade, criar um tópico dentro do artigo detalhando o processo metodológico, porque mesmo o ensaio teórico tem teoria de base, né? Então, aí pegar alguns autores, três, quatro autores, que versam sobre como proceder, quais são os procedimentos, né, em termos de ensaio teórico, né? E aí escrever pelo menos meia página que for, né? Claro que o ideal seria pelo menos uma página, né? Mas, enfim, pelo menos um texto, três, quatro parágrafos falando sobre a metodologia científica para poder dar justamente esse caráter mais científico a esse ensaio teórico que é bastante relevante, importante e merece ser publicado, tá? Parabéns para vocês, tá? Realmente gostei muito do Perfeito. trabalho, tá bom? Obrigado, Valeu. Alexandre. Obrigado. Muito bom. E agora, então, vamos passar a palavra para o Anderson, né? Anderson, por gentileza, pode fazer a tua upload, né? O compartilhamento do teu documento, tá? Isso. Certo. Então, tudo certo? Ainda, agora sim, isso, clica lá no. Isso, perfeito. Show. Certo. Pode iniciar. É, primeiramente, agradecer a todos, né, a quem está compondo a sessão e a audiência também. E eu vou apresentar aqui esse trabalho, né, que é a Estratégia do Shore Power e a Sustentabilidade Global, uma análise bibliométrica, né, de minha autoria. Eu sou doutor em administração pelo PROPAD da Universidade Federal de Pernambuco, doutorando em educação pelo PPGE também da Universidade Federal de Pernambuco. Tem também o professor Dr. José Luiz Alves, que é professor adjunto da Universidade de Pernambuco, e o Alisson Barbosa da Silva, que é doutorando em administração pela Universidade Federal da Paraíba. A gente inicia aqui trazendo a problematização dentro da Agenda 2030, né, da ONU, que definiu, né, as metas e os objetivos, e dentro desse escopo, a sustentabilidade ela também se aplica no ambiente aquático, né, na vida marinha, no ODS 14, por exemplo. Então, o setor de transporte marítimo, ele agrupa mais de 80% do comércio global, e aí ele é responsável por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, e isso contribui também para essas intempéries das mudanças climáticas. Então, dentro dessa pesquisa, né, tivemos a curiosidade de buscar sobre o shore power, que é uma estratégia que opera, né, na carga energética terrestre para aquelas embarcações que atracam nos portos. Então, ao invés deles fazerem a alimentação desses navios, né, dessas embarcações via combustível fóssil e utilizar, né, a energia, eles fazem isso a partir de energia limpa, barata e segura. Então, eles colocam a torre, né, que exatamente gera esse tipo de energia para poder, enquanto o navio estiver atracado lá, ele ser alimentado por essa forma de energia. Então, assim, o objetivo foi analisar esses estudos primários que tratam de implicações do uso do shore power na sustentabilidade global e quais as implicações, né, foi a problemática do uso dessa estratégia na sustentabilidade global. Essas perguntas, elas se originaram, né, o trabalho do primeiro colega falou sobre o pico, né? A gente também utilizou essa estratégia para poder mapear, né, esses questionamentos, essas perguntas norteadoras. Então, assim, a fundamentação teórica a gente traz que é uma expressão inglesa, né, composta por shore, que é escoramento, e power, energia. Então, traz essa ideia da energia terrestre às embarcações atracadas, né, por meio de um sistema alimentado que precisa desse suporte em terra. Ele pode ser, tem vários sinônimos, como Shore Power System, Cold Iron, né? Onshore Power Supply, Shoreside Electricity e Alternative Marine Power. Então, todos esses termos aí são termos que remetem ao Shore Power. Não existe um momento para ter se utilizado esse termo em si, né? Alguns dizem que foi no Porto de Gotemburgo, na Suécia, nos anos 2000, né, a primeira utilização,
mas na pesquisa que a gente fez, a gente viu essa expressão no manual do Departamento de Navio da Marinha Norte-Americana ainda na década de 40. E aqui a gente até destacou a palavra, né, que trata exatamente dessa estratégia. Então, muito antes do porto lá de Gotemburgo, eles já utilizavam isso nesse manual militar, né? E aí a gente vê, hoje em dia, o impacto, né, dessas navegações, como descarte de resíduos, vazamento de óleo e principalmente emissão de gases que são nocivos ao meio ambiente. E esse tráfego aí marítimo, né, a gente viu no site Marine Traffic, né, que ele traz exatamente em tempo real a quantidade de embarcações que estão espalhadas pelo mundo, né, elas fazendo lá suas atividades. Então, é importante a gente ver que esse comércio marítimo, né, esse setor, ele teve um crescimento em 2023 e aí há uma previsão de crescimento entre 2024 e 2028, né, até 2028, de mais de 2%. Por isso que a gente se debruçou sobre a temática. Então, foi feito metodologicamente uma análise bibliométrica, onde foi consultada as bases Web of Science e Scopus, e o termo central foi Shore Power. No artigo, a gente colocou lá a string ampliada de busca, né? Aqui a gente trouxe uma síntese. Então, foram ao todo 741 artigos, né, oriundos dessas duas bases. Foi utilizado o método PICO-C, né, que é uma variante do método PICO, que é utilizado na área médica, né, na área da saúde. Então, como o colega disse na primeira apresentação, estudos na área da administração não se debruçam tanto por esse método. Mas lá no programa, a gente teve uma disciplina que o professor explorou, adaptando isso. Então, a gente trouxe nessa revisão bibliométrica a partir dessa ideia. População, estudo sobre implicações do shore power, intervenção, o contexto dessa aplicação, comparação não se aplica, né? O estudo não é pautado em comparabilidade, por ser um estudo exploratório. As saídas, né, os resultados trazem a redução, né, da emissão desses gases, dos poluentes, a própria descarbonização e o aumento da sustentabilidade. E aqui foram as perguntas que estão rebatidas no nosso objetivo. Ao todo, né, foram feitos crivos de inclusão e exclusão, como estudos, né, foram incluídos que tinham aquela string de busca, né, e o inclusão 2 foi exatamente o que não tinha nas bases automatizadas, a gente ampliou pelo método do Snowball Sampling, né, que é a bola de neve, é Goodman e Coleman, né? Goodman, 1961, um artigo seminal lá que fala sobre a bola de neve. E aí o idioma, a gente selecionou idioma apenas em inglês, né, e formato, acesso antecipado a gente foi excluindo, né, aqueles que e também a relevância a gente concentrou na área de negócios, né, tanto na Scopus quanto na Web of Science. Tiramos estudo duplicado, fora da temática, resumos muito curtos ou incompletos e que não tinha acesso. Esse acesso da indisponibilidade foi que fez a gente sair de 23 para 20 estudos, né, como critério, que atenderam os critérios de definição, que são esses aqui, né? Então, são estudos com datas recentes, né? Porque esse tema não é muito explorado dentro das pesquisas, dos estudos. A gente viu poucos estudos que trabalham sobre isso. Então, a maioria eles se concentram entre 2019, né, a 2024, aqui, que foi o recorte que a gente fez. Então, assim, como as fontes foram oriundas de 11 fontes, o total 20 estudos analisados, uma taxa de crescimento anual de 19,58%, né? Tem uma fração de 5% de parcerias com autorias internacionais, 3 foram artigos de conferência e 17 foram artigos convencionais. Aqui, no caso, a gente trouxe a evolução dessa produção, né? Onde a gente vê um crescimento de 2018 acentuado, e entre 2020 e 2022 houve uma queda e uma estagnação, né? Tendo a retomada deles a partir de 2023, a busca por esse tema. Aqui a gente vê que, pela média de citações por ano, né,
Em 2019, houve um pico de 8,58 citações, né, por documento. Em 2023, 9, quase 10 citações por documento, né? Em 2024, isso teve uma queda, essa busca pelos estudos, né? Por ser mais recente, tem essa questão da redução das citações. A maioria das instituições que são afiliadas e fazem esse tipo de estudo, elas se concentram na China. Vocês vão ver aí, né, a Xangai, a Hainan, a Dalian, a Maritime, todas, a maioria são na China, tem ali algumas da Dinamarca, né, e do Reino Unido, mas a maioria se concentra em estudos chineses, que são exatamente aqueles que mantêm o foco de estudos, né, de publicações de um autor, né, de autores do mesmo país. Então, eles não concentram em países diferentes. Então, a China ela faz isso um pouco, né? Ela tem combinação com outros países para fazer esses estudos, mas a gente vê Reino Unido, Dinamarca e outras nações aí que se debruçam. Aqui a gente vê que na China registrou 363 publicações no período, representando quase 70% dos estudos na área, né? E aí destaque também para a região administrativa de Hong Kong, com 67 publicações. Então é aquele eixo asiático ali que eles buscam essa inovação na área do shore power. Algumas expressões que a gente viu, né? Barreiras críticas, sistemas de bateria, né? ah, Emissão de CO2, né, de gás carbônico. Então, a gente viu ali que eles buscam muito trabalhar essa ideia dos portos, dos navios, de otimização. Então, foram os termos que corroboram com o que a gente buscou. A análise de concorrência, né, mostrou 6 clusters, né, onde a gente viu concentração sobre o estudo do shore power, o principal ali vermelho, né, e a infraestrutura dos navios. O roxo foca no controle de emissões e tecnologia portuária, né? O verde aborda a questão da química dos elementos nocivos e os custos da redução de emissão. O cinza destaca a descarbonização e as energias renováveis. O laranja analisa os containers, os portos e as vias de acesso. E o rosa, menos explorado, enfoca os benefícios socioeconômicos, né? A questão de quem mora no entorno desses pontos aí que também se beneficiam na questão de trabalho, de emprego e renda e tudo mais. Aqui foram alguns estudos, né, que a gente segmentou por área temática, e aí eu destaco esse estudo de Tseng Pilcher, né, de 2015, que ele traz a análise dos custos e benefícios, né, do shore power, onde ele mostra, né, no porto lá em Taiwan, né? Então ele diz que apesar do custo elevado de implantação, esse sistema tem um custo elevado, é de 4 vezes maior do que um sistema de alimentação de energia desse navio convencional, que usa baterias. Mas ele gera, né, no longo prazo, uma economia nas despesas anuais dos portos. Então, ele proporciona uma redução de 82,07% no consumo de combustível e na própria manutenção daquele espaço. Então, aqui a gente vê várias temáticas, né? Por exemplo, redução de emissão de CO2, implementação de hubs de matrizes de energéticas limpas, né? E também análise de viabilidade. Dentre esses estudos, eles falam também que é importante se utilizar a parceria do governo, né, governamental, então subsídios como critério principal, isso ajuda a toda a infraestrutura do sistema, embora eles critiquem, por exemplo, uma abordagem que eles consideram a volatilidade, é o estudo de Sarantacus, né, de 2024, ele diz que precisa se desenvolver um modelo otimizado que reduz os custos operacionais e gere a descarbonização. E uma das questões que causa essa volatilidade e incerteza é o tempo, né, de chegada daquele navio até o porto. Então, isso aí eles fazem, né, para permitir uma estrutura eficiente. E, por último, a gente trouxe aqueles estudos que se concentram em políticas públicas e na própria regulamentação. A própria China ela utiliza uma regulamentação de redução, né? Ela tem lá 0,1% da emissão de enxofre. Então, ele coloca lá, é lei, e as entidades, né, dos portos que trabalham com isso, eles precisam se enquadrar nesse sistema. Aqui a gente destaca a SONG, né, que traz a análise dos efeitos desses subsídios,
Então, é uma ferramenta importante para poder incentivar a adoção do shore power, já que ele tem um custo alto de implantação, né? E aí, a partir disso, precisa também escolher os melhores métodos de intervenção, né? Junto ao governo, junto à comunidade do entorno e a própria questão, dessas empresas que operam com isso. Como conclusão, a gente buscou ampliar as discussões sobre a sustentabilidade global no tocante ao contexto do comércio marítimo. As vantagens do shore power é a redução dessas emissões de gases, dos agentes poluentes, traz benefício socioeconômico, que é o bem-estar das comunidades do entorno portuário, fortalece políticas de incentivos governamentais, a descarbonização, porque utiliza essas matrizes energéticas limpas, né? E menos onerosas a longo prazo. Como desvantagem, os altos custos de implementação. O tempo de conexão e desconexão das embarcações também pode gerar congestionamento e ineficiência. E aí eles dependem diretamente, por ter esse alto custo, dos subsídios governamentais e de uma regulamentação bem definida, né? Isso aí pode prejudicar a capacidade caso não tenha esse planejamento prévio. Como sugestão para estudos futuros, a gente traz, né, analisar esses impactos, né, socioeconômicos daqueles portos que se utilizam do shore power, e aí outra abordagem poderia analisar, né, se há um nível ótimo para esse subsídio de governo, para estabelecer exatamente essa estrutura mínima para a implementação desse sistema de alimentação energética, né? E aí a gente conclui que a estratégia é uma alternativa viável para o alcance da sustentabilidade. Vários portos no mundo, na Noruega, na Suécia, eles utilizam, né? Na Indonésia, na China. E aí, embora essa eficácia depende dessa superação de barreiras, né? Questão econômica, questão técnica, gerencial, regulatória e ambiental, ele traz certa viabilidade, né? Para que alcance a sustentabilidade global. Aqui estão nossas referências e eu agradeço a audiência por ter, junto conosco, né, corroborado desse momento aqui valioso. Parabéns pela apresentação, pelo artigo. Anderson, gostei muito, tá? Eu fiz a leitura também do artigo. Em termos de sugestões, para visando justamente a publicação em periódico, né? Eu teria poucas sugestões. Basicamente seria o seguinte: seria criar um texto mais para o final da análise em termos de contribuições para a sociedade, contribuições para a gestão, né, portuária, né, ou atores públicos, né, aqueles que fazem o gerenciamento do espaço portuário, né, a partir dos modelos que foram analisados, né, em outros países. E, claro, né, ali você poderia também fazer uma análise com base nesses artigos que eram basicamente internacionais, de cases internacionais, quais desses cases internacionais teriam algum tipo de similaridade com a situação brasileira, que efetivamente poderia ser replicado o modelo, né, esse modelo internacional, né, para o Brasil, né? Que seria algo bastante interessante, né? Mas basicamente seria isso. Seriam essas minhas sugestões e contribuições, tá bom? Obrigado, É, professor. ótimo, agradeço. Bem, pessoal, então eu vou fazer agora o compartilhamento, né, da minha apresentação. Então, vamos lá. Tá todo mundo enxergando? Sim, Se alguém puder. Sim, sim. Ah, então tá. Beleza, valeu, muito obrigado. Bem, então conforme eu já, né, comentei, né, eu sou professor do Chan Schreiber da Universidade Fevale, né, localizada no Rio Grande do Sul. Eu orientei o Gustavo Hanauer, tanto no mestrado como agora no doutorado, né, ele finalizou já o mestrado e agora no doutorado ele está abordando esse tema. Esse é o primeiro artigo, se não me engano, é o primeiro artigo da tese dele. A tese dele vai ser constituída de artigos que, dentro do regimento do programa, nós temos
como muitos programas, né, têm essa possibilidade de defender tanto dissertações como teses por meio de artigos científicos, né? Então, esse é o primeiro artigo da tese dele, Convergência da Economia Circular como Indústria 5.0, inicialmente fazendo essa revisão sistemática da literatura, né? Bem, na introdução, né, então ele desenvolveu um texto, né, mais denso, né, e mais detalhado, explicando sobre economia circular, né, as suas características, apontando como uma alternativa ao modelo tradicional, ao modelo linear, né. E depois, claro, né, ele explorou o tema Indústria 5.0, que é, na verdade, uma evolução da indústria 4.0, mas que enfatiza a integração da pessoa, do ser humano, com a tecnologia, né, com o conjunto das tecnologias da indústria 4.0 e também a sustentabilidade, né? Então essa é a principal diferença entre indústria 5.0 e 4.0. Enquanto que na 4.0 não há ainda, né, dentro daquela concepção original, clássica, né, uma preocupação com a sustentabilidade e também nem com o ser humano, de fato, né? Então, na indústria 5.0 se percebe de que houve, então, essa preocupação, né, visando sanar esse problema que ficou evidente, né, na medida que as tecnologias da indústria 4.0 vinham sendo implementadas até de forma acelerada em muitos setores da economia, né? Bem, e aí, claro, como fazer a convergência entre a economia circular e indústria 5.0, né? Então, essa foi justamente a temática, é o tema da tese do Gustavo, né? E pelo que ele fez em termos de busca de literatura científica, eh, é um campo emergente. Realmente é um hot topic ainda, realmente é um assunto bem quente atualmente no meio científico, né? Bem, e aí tem, justamente se aponta essa relevância acadêmica e industrial, né? Ainda tem poucas organizações também que têm se preocupado em implantar a indústria 5.0. Tanto assim que ainda não são todas as empresas, todas as organizações que sequer implantaram a indústria, tecnologias da indústria 4.0. Então, a indústria 5.0 está realmente mais adiante, né, como uma das prioridades, né? Ainda não é prioridade. Bem, então aí nós temos, a partir dessa lógica, né, de convergência da economia circular e indústria 5.0, uma possibilidade de proposição de modelos produtivos mais sustentáveis, inteligentes e socialmente responsáveis, né? Então, o objetivo desse artigo foi revisar sistematicamente a literatura existente que trata dessa convergência, né, que já citei, da economia circular e indústria 5.0, mapeando então os principais itens, né, analisados nessa perspectiva, lacunas da literatura e perspectivas futuras de campo, né? Então, a abordagem foi qualitativa, né? Método exploratório descritivo, foi utilizado, né, um modelo Prisma, né, em termos de orientação de procedimentos metodológicos, né, em termos de revisão sistemática da literatura. Aí, coleta de dados, claro, pesquisa bibliográfica e análise interpretativa, né? Bem, então, diretrizes Prisma, né, se utilizou base Scopus, Web of Science, critérios de inclusão, só artigos em inglês entre 2015 e 2025, as palavras chave de busca de escritores, né, que são Indústria 5.0 ou 5.0 Industry e Circular Economy. Foi realizado agora esse ano, né, em maio, 26 de maio de 2025. Foram encontrados inicialmente, então, 2.835 artigos, sendo, né, 1.475 nas Scopus e 1.360 na Web of Science. Bem, aí triagem e elegibilidade, então foram exportados esses arquivos em Excel, né, diretamente pelas plataformas.
Se classificou autor, ano, título, palavras-chave, condições de inclusão e exclusão, né? Foi abordada a literatura apenas relacionada, que tratava de indústria 5.0 e economia circular. Né? Tinha que ser obrigatoriamente um artigo científico, ser de língua inglesa e publicado no período temporal que já tinha colocado aqui, já tinha comentado. Foram excluídos todos os demais artigos que não se encaixavam nesses critérios. Em termos de filtro por palavras-chave, então tinha que conter os dois termos em conjunto, né? Não isoladamente, mas em conjunto. Aí, nessa perspectiva, se reduziu daquele montante original de artigos, se reduziu para 53 artigos. Mas desses, 22 estavam duplicados, duas bases, né? Muitos dos artigos que tem nas Scopus tem na Web of Science também, né? Então ficaram 31 artigos, mas aí quatro artigos eles exigiam pagamento, né, para serem tinha que ser pagos, né, tinha que ser comprados, né, e aí se excluiu também como critério e aí ficaram 27 artigos que foram analisados, né. Bem, então esses 27 atendiam todos esses critérios que já foram comentados, né? Aí foram analisados setores, propostas, estratégias de tomada de decisão, né? E análise de frameworks também relacionados à circularidade e digitalização. Se fez análise por meio de abordagem interpretativa, seguindo o passo a passo do Severino, de 2007. Bem, aqui está graficamente, né, demonstrado como ocorreu esse processo de busca nas bases até resultado final dos 27 artigos, né? Basicamente, nós já comentamos aqui. Em termos de análise de resultados, então nós temos aqui a evolução, né? Dá para perceber que antes de 2021, né, não havia artigos que tratassem, né, em conjunto esses dois temas de economia circular e indústria 5.0, né? Então os primeiros artigos surgiram no ano 2021 e aí teve um crescimento, então até quase que exponencial nos anos seguintes, né? Mas que demonstra aqui que é um assunto realmente emergente, é um assunto novo, né? Bem, periódicos com mais publicações são esses, né? São 18 periódicos no total, e a revista Sustainability da editora MDPI, né? Ela lidera o ranking com 6 publicações, né? Que é até compreensível, porque de fato ela tem maior aderência do tema com o escopo, né? Fator de impacto, né, também foi destacado, né? Ali podemos perceber que alguns dos periódicos têm realmente um relevante, né, fator de impacto. É, em termos de autores que se destacam, né, então nós temos o Chris Turner, John Oyekan e Erfan Babai Tirkolai, que tem 2 publicações cada. Países das universidades, são 16 países envolvidos, com destaque para a Inglaterra, com 4 universidades, Itália também com 4 universidades, Índia, 3 universidades, aí depois tem Espanha, Polônia e Portugal, 2 universidades cada, e outros 10 países, uma universidade cada. Então, nós temos a Universidade de Surrey com 2 publicações e é do mesmo autor, né? Autor Chris Turner. Aí demais universidades com apenas um artigo cada um. Podem perceber que na América do Sul nós temos apenas um artigo, né? Que efetivamente está, né, publicado. Bem, prevalecem artigos de abordagem qualitativa, né, que essa é justamente uma das um dos critérios do Prisma é analisar quais abordagens que foram utilizadas nos artigos que foram detectados, né, destacados, selecionados para fazer análise.
Então, basicamente, abordagem qualitativa e maioria são revisores de literatura. Isso é bastante interessante. Isso denota novamente o caráter recente do tema, né? A emergência do tema. Por quê? Porque a maioria das teses, pesquisas científicas, seja de mestrado ou de doutorado, ou pesquisas com fomento externo, né, de pesquisadores mais sêniores, então, sempre se inicia como? Por meio de revisão da literatura, né? Então, é aí que ainda se encontra a maioria das publicações, né? Então, tem qualitativa, né? Basicamente, revisões da literatura, 13 artigos, quantitativa, né? Que aí é revisão sistemática da literatura que utiliza também abordagem quantitativa. Tem muitos journals internacionais, principalmente, que têm exigido que seja utilizada a estatística, né, descritiva, tanto bi como multivariada, para fazer análise da revisão sistemática da literatura, né, calculando médias, variância, né, de autores, de ano de publicação, países, entre outros, né? E tem quali e quanti, mas que é minoria, né, que é apenas 8, né, 8 artigos. Se destaca em termos de análise de síntese dos resumos, tecnologias como a inteligência artificial, IoT, né, Internet of Things, Digital Twins que é gêmeos digitais e blockchain, né, como catalisadores da circularidade. Então, essas tecnologias se destacam nessa perspectiva de alinhamento com a economia circular, né? Em termos de ação, que eles possibilitam é basicamente monitoramento real, rastreabilidade, otimização de processos e cocriação, né? Então, nessa perspectiva, a indústria 5.0, ela possibilita, né, ela respeita a singularidade em processos de decisão assistida pelo ser humano, né? Isso é muito interessante, né? Então, de fato, ela tem essa função de conseguir corroborar esse modelo proposto de integrar o ser humano e as tecnologias da indústria 4.0 que fazem parte do modelo teórico da 5.0. Frameworks são estratégicos, na sua maioria, modelos de governança e roadmaps, né? Eh, Aí nós temos a criação de 5 categorias, né, que efetivamente foi possibilitado por meio dessa análise de artigos encontrados, que é a transição da indústria 4.0 para 5.0, em termos de competências humanas, capacidade, educação, para sustentabilidade, frameworks, né, que é modelos estratégicos e governança, modelos de produção, logística reversa, remanufatura, design circular, sustentabilidade setorial, resiliência, inovação social e tecnologias habilitadoras para a economia circular, né? Bem, em termos de considerações finais, o que nós identificamos, né, ou destacamos, se trata, como eu já comentei, de um campo emergente e em consolidação, né? A convergência, né, da economia circular com indústria 5.0, ela apresenta um potencial estratégico para a sustentabilidade e inovação industrial, né? Se evidenciou também a necessidade de articulação entre tecnologia, políticas públicas e qualificação humana. E a falta de estudos aplicados em casos reais é a principal lacuna que nós identificamos, que é devido a esse caráter recente do tema, né? Por ser tema realmente emergente, né? Contribuições práticas que efetivamente o artigo oferece, né? Então, ele aponta tecnologias viáveis para rastrear e otimizar fluxos de materiais, que é justamente IoT, inteligência artificial e gêmeo digital. Reforça a importância da qualificação de pessoas com competências híbridas, digital mais ecológica, mais colaborativa. Mostra caminhos para modelos de negócios circulares como servitização, remanufatura, passaporte digital do produto, e indica a necessidade de políticas públicas, políticas de incentivo, especialmente para interoperabilidade de dados, cadeias de suprimentos colaborativas e programas de requalificação de trabalho humano.
Em termos de sugestões de trabalhos, pesquisas futuras, então nós temos aqui a validação e aplicabilidade prática, que é realmente importante, já estamos chegando no ano 2026, daqui a pouco, né? 5 anos depois das primeiras publicações, para comprovar justamente que essa associação, esse alinhamento, né, essa convergência da economia circular com a indústria 5.0, de fato, ela pode gerar valor concreto, pode agregar valor, né, às operações, né? Aprimoramento de frameworks integradores, né, para reduzir barreiras de adoção e orientar decisões, expansão geográfica e setorial para democratizar a transição sustentável e reduzir as desigualdades. Aqui tem algumas das referências, não são obviamente todas, né? Tem, quem tiver interesse, tem no artigo completo todas as referências. Muito bem, eu vou parar de compartilhar agora. Estamos bem no tempo, né? 19, faltando 3 minutos aí para o final, né? Bem no tempo, de alguém que tiver interesse, né? Pode fazer contribuição ou me perguntar sobre o artigo que nós fizemos, ou de repente alguma dúvida, né? Que de repente ficou, né? Fica à vontade. Oi, Luciano. Eu queria só registrar os meus parabéns ao senhor e ao seu aluno Gustavo, né? Isso, Gustavo Hanauer, Gustavo, exatamente. que Isso. não pôde estar presente, mas queria registrar os parabéns ao trabalho e Muito desejar sucesso, obrigado. sucesso à Valeu. publicação dele. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Agradeço, valeu. Agradeço as palminhas aí da Águeda. Valeu, obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Se não, aí pelo tempo, né, vou encaminhando para o encerramento. Ah, valeu, Marcos. Valeu, Natália. Diego, agradeço. Valeu. Então tá, pessoal, eu realmente agradeço a participação de vocês, parabenizo todos pelas apresentações dos artigos, desejo sucesso no processo de submissão para periódicos, né? Acho que todos os artigos apresentados merecem ser publicados em revistas de impacto, né? E contribuir para o avanço do conhecimento, tá? Parabéns para vocês, muito obrigado pela participação na sessão. E qualquer coisa, né, estamos à disposição. Então, em nome da SEMEAD, da USP, né, novamente agradeço e encerro então esta sessão, tá bom? Valeu, muito obrigado. Grande Muito abraço, obrigado, professor. até Boa Parabéns, depois. noite. gente. Valeu, boa noite. Parabéns, Obrigado, boa gente. Boa noite. noite. Parabéns a todos. Valeu, muito Obrigado. obrigado. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.